Tinho. E aí, gente? Hoje somos nós aqui. Que coisa boa, hein? Que privilégio. Privilégio para mim, privilégio para vocês. Eu acho legal essa, essa forma de fazer as coisas, de esperar o que está acontecendo, né? De não ter expectativa, sem decepção. É uma alegria estar encerrando esse mês de setembro, o mês de setembro, assim, que foi um mês recheado de coisas, assim, o tempo de trabalho, uma vida muito mais desafiante do que eu imaginava que fosse, foi o mês de setembro, tá? E hoje, para deixar registrado aqui para nós fizemos aí três. Eu separei, né, junto com o João Pedro, a gente fez um desenho para a gente deixar registrado aqui o conteúdo tanto do módulo 1, do módulo 2 e agora da apometria, para a gente deixar registrado aí algumas sugestões, algumas dicas, né? Quando o pessoal precisa, só dispara ali o link do nosso Spotify ou do YouTube, né? E a gente consegue deixar a informação mais clara ali, mais pronta. Então, lembrando sempre, quando a gente vem para cá, a gente tem um ancoramento, a gente abre o campo, a gente prepara, né, o ambiente para receber quem vem e quem vai ouvir depois, quem vai estar, né, participando depois, quem vai acompanhar essas informações, né, num momento posterior. Então é muito importante isso. Nós estamos vivendo tempos dificílimos, são ataques e mais ataques energéticos, né? Vocês, para quem acompanha aí os noticiários, para quem vê aí toda a loucura que está ainda, não só no Brasil, mas fora do Brasil, essa questão da pandemia, tudo que a gente está vivenciando. E a minha proposta, e na verdade, além de ser uma proposta, é uma forma de ajudar, no caso, né? Com as informações que a gente tem aqui. Então, no caso, hoje a gente vai deixar a apometria registrado para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais, saber muito mais do que sermos passivos diante das situações. Nós temos como rebater de um jeito um pouco mais lógico, né? Parafraseando com o Spock, mas também muito mais eficaz, tá? A gente tem como fazer isso. Só que para isso eu preciso de novas informações, eu preciso buscar outras fontes. Então eu tenho ficado bem surpreso com algumas pessoas que eu não fazia nem ideia que tinham interesse por esses assuntos e que estão se aproximando, buscando esses recursos. Algumas pessoas, tipo, não sei mais o que fazer, sabe? De repente chegou e tá feliz e saber que tem um outro caminho para fazer, para seguir. Então isso é muito importante. Eu sigo com a minha jornada dando aulas por aqui, tenho tido uma bateria de aulas. Esse mês aqui de setembro, 2 vezes eu fui requisitado para dar aula. Eu gosto de contar isso porque tem muito a ver com o assunto da apometria, tá? Então, às vezes, a gente fica no nosso mundo, só no nosso ambiente aqui, aquilo que a gente já está acostumado, que é confortável fazer, né? E, de repente, as minhas equipes, eles estão me levando para outros cenários, outros territórios que, na verdade, eu me sentia antigamente mais desconfortável. Hoje eu estou bem confortável com isso. E é interessantíssimo como, durante o processo das aulas, né? São 4 horas de aula por dia que eu estou dando. Sempre alguém vem perguntar alguma coisa, sempre alguém vem trazer ali uma dúvida, um questionamento exatamente sobre esses assuntos que não estão escritos nos livros, né? Sem você abrir a boca, sem você falar nada, aquilo que você exala, é aí que eu quero chegar, né? Eu não preciso falar que eu tenho esse mundo, né? Quando eu passo meu currículo lá para os alunos, é bem interessante porque eles não entendem nada, né? E à medida que as aulas vão acontecendo, eles vão se sentindo confortáveis para perguntar para mim alguns assuntos. Então, todo dia, segunda, terça e quarta, hoje, já dessa segunda turma, eu tenho tido experiências bem interessantes, sabe? E tem a ver com a apometria. Quando você entra num campo, quando você consegue deixar essa proposta, né, dessa energia circular, essa energia atingir o que ela precisa atingir, a forma com que ela precisa chegar, onde ela precisa chegar, então você não põe mais limites, você deixa aí tanto a energia quanto a informação fluir e as suas equipes elas vão te usando, elas vão conduzindo, elas vão manuseando você aí como se fosse mesmo um objeto, uma ferramenta, tá? Então isso tem acontecido bastante nesses últimos dias aqui, principalmente. Boa noite, mãe. Boa noite, Gisiane. Boa noite, Juju. Juju Crema, quanto tempo? Tudo bem? Quanto tempo mesmo?
Seja bem-vindo aqui também com a gente. Então, pessoal, vamos lá. O que é apometria, né? O que é entender esse assunto aí? Assim como tantos outros assuntos, a gente vai encontrar muito charlatanismo aqui, tá? Aliás, quero falar uma coisa aqui. A minha mãe que está aqui outro dia falou para mim assim, olha, você já viu lá o documentário que tem do João de Deus? Eu falei, não. Ela me deu um alerta, eu corri no Netflix e assisti. Terminei, viu, mãe? Gente, uma patifaria, né? A gente tem um milagre, tanto é que o documentário chama Crime e Cura. E aí você vê o tamanho do problema que a gente está enfrentando, né? Que a gente enfrenta por pessoas que têm habilidade, que têm as equipes, que têm essas energias, que vêm para trabalhar, que vêm para fazer, e muitas vezes o nosso lado humano ele acaba ferrando com tudo, tá? A gente vive num mundo de egos e vaidades e tudo mais, então essa proposta de trabalhar, eu falo assim, o meu jogo aqui é sempre deixar informação e as pessoas que quiserem sigam o seu caminho, sigam a sua jornada. Aquela questão de ser guru, porque não, deixa isso pra lá, a gente troca informação e cada um segue a sua jornada, tá? É assim que é a nossa proposta, mas fica aí pra vocês que têm curiosidade, João de Deus Cura e Crime, ou Crime e Cura, uma coisa assim, vale a pena investigar para vocês tirarem as conclusões de vocês também, tá? Vocês que estão aí buscando esse mundo, buscando entrar nesse universo da terapia, do atendimento, vale a pena entender e compreender até onde naquela época podia-se, tá, induzir as pessoas. Hoje acredito que aquele movimento ele é quase que impossível de acontecer dentro dessa linha de terapia que a gente trabalha. Pode acontecer com outras filosofias ou estruturas religiosas, mas com essa aqui não acontece mais, até mesmo porque as equipes elas estão prendendo e despachando algumas energias que ficam aí, só confundindo e atrapalhando o caminho sempre que é possível fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, pessoal, quando a gente fala da apometria, é muito legal a gente entender que a apometria, a palavra apometria, apo é além e metria medida, é além da medida. E aí eu já tiro essa questão, eu ia falar do charlatanismo, né? Eu tiro essa coisa dessa propriedade, porque a apometria, para fazer a apometria eu tenho que saber isso, eu tenho que saber aquilo. Para quem já fez o curso comigo sabe muito bem o jeito que eu conduzi isso. Eu botei as informações como sempre, ó. Deixa eu ver se sai da luz, não dá para ver. É que a luz rebate ali, né? Aqui dá para ver. O material tá todo aqui, ó. Todo aqui. Só seguir e estudar. Não quer dizer que você vai fazer o curso, vai pegar o material e vai sair fazendo aquilo que você... Boa noite, Jorge. Acabei de ver você aqui agora. Não quer dizer que você vai sair fazendo, porque demora um tempo, um acoplamento de informações, tanto quanto você recebe, quanto tempo depois quando você termina o curso e você começa realmente a entrar nesse universo, tá? Mas a apometria, todos nós fazemos apometria, porque quando você, por exemplo, trabalha com a sua rede neural, quando você trabalha pensando, projetando alguma coisa, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim, você está rompendo a linha espaço-tempo e você está promovendo um equilíbrio ou desequilíbrio, vai depender da proposta energética, aceita ou não, dentro de um campo, dentro de uma malha eletromagnética. Todos nós fazemos isso. Algumas pessoas chamam isso também do poder de cocriar. Você fica pensando em algum lugar, essa onda vai se encontrar com uma outra e vai criar essa realidade. Alguns dizem que o Big Bang foi assim também, essa explosão energética, enfim, segue por aí esse raciocínio. Então todos nós estamos o tempo todo nesse emaranhado de informação. O tempo todo. Então, quando a gente vem para a apometria, como ela foi, vamos dizer que segmentada, de uma forma que a gente possa pegar um passo a passo para aprender a administrar essa estrutura, entender o que acontece nesse campo, aí a gente começa a diferenciar. No geral, em linhas gerais, de uma forma bem simples, bem simplista mesmo, as pessoas todas fazem apometria, em todas as religiões. Você faz uma intercessão, você faz uma oração, você faz um pedido, você acende uma vela, entende? Você faz alguma coisa para alguém, você entra nesse campo, aí começam os problemas. Como eu entro nesse campo? O que é que eu estou fazendo nesse campo? O que é que está acontecendo nesse campo? Como é que isso funciona? De onde veio, para onde vai isso tudo, tá? Então isso é muito importante para a gente entender que na verdade verdadeira dos fatos, não tem nada novo. Existe o que é novo, uma segmentação, e é aí que a gente vai entrar aqui. Então a apometria, inicialmente na década de 50, com o Dr. Lacerda, quando ele sistematiza a primeira etapa de apometria, não vou entrar em muitos detalhes aqui, e ali, dentro de uma filosofia kardecista, né,
a apometria ela vem sendo desenvolvida e aplicada até um certo nível, compreendendo, por exemplo, que você trabalha uma energia no plano astral, basicamente. Você faz um desdobramento e vem no plano astral. Quando a gente pega essa apometria e desdobra ela um pouco mais, a gente tem a Karina Greco que trabalha com o termo apometria quântica, o Rodrigo Romo vem com a cura quântica estelar e lá também tem a apometria. E aí tem até uma conversa meio estranha entre os dois, porque na verdade eles começaram juntos os trabalhos, cada um foi para um lado, então o Rodrigo não fala muito de apometria e a Karina só fala de apometria, então fica essa coisa no meio que a gente nunca sabe o que é de fato, né? Mas os dois usam e funciona com todo mundo. Agora, o que é interessante entender que a apometria, quando ela vem com esse olhar da apometria quântica, que a Karina ela batizou assim, que o Rodrigo faz, ela rompe um pouco esse lado dessa limitação do plano astral, tá? Isso daí deixa de existir. Por quê? Porque nós entendemos que, quanticamente falando, nós temos muitas e muitas e muitas realidades ou estruturas ou frequências que nós podemos acessar e que muitas vezes acessamos sem saber. Então, quando a gente vem com essa proposta da apometria dentro desse mundo quântico, então no caso da Karina ela vem já, o Rodrigo, com essa questão de fazer o tratamento, o trabalho nos corpos mais sutis. O grande lance da apometria é o quê? Que você trabalhando no plano astral, você começa a fazer algumas intervenções, até mesmo curas, até mesmo reposição energética no corpo astral que vem a refletir, a reverberar ou até mesmo a se materializar, entre aspas, né? De acordo com o gradiente energético e aquilo que foi realizado no corpo físico. Okay? Só que, além do plano astral, a gente entende que tem muito mais coisa para se resolver. Então, nós temos atuando dentro da barreira de frequência hoje do planeta, são 10 frequências, e além da barreira de frequência, mais 22, no total de 32 frequências dentro do universo local onde nós estamos, tá? Que é Teta. Então, o que acontece? Tem muita informação aí para a gente fazer alinhamento, para a gente fazer ajuste. Então, quando vem a apometria quântica, ela entra nesse mundo dos corpos sutis, seguindo aí até onde é possível ser equalizado, até onde a gente consegue captar energia. Isso é um ponto legal. Quando veio a apometria para a gente trabalhar com a harmonização quântica, ela ganhou mais um termo, que não é novo, mas nós apadrinhamos aqui na apometria, que é a transmigração consciencial. O que é isso? Muito importante isso, que é o eixo central nosso aqui da apometria sob o olhar da harmonização quântica. A transmigração consciencial, ela reúne os esforços que você faz do plano físico para buscar se conectar com as estruturas superiores, essas outras frequências que você tem e até mesmo com a tua família cósmica, né? Ela une esse esforço que você faz para subir, para buscar, para galgar esse reencontro com o outro esforço, não, com a outra energia que simplesmente quer vir de encontro por ressonância, que são as frequências que nós temos nos corpos sutis. Então isso é muito importante, porque do mesmo jeito que eu quero buscar essas informações estão postas para nós. E aqui começa um jogo muito interessante, que nós chamamos de transmigração consciencial. Eu fazer esse caminho de volta, onde essa energia vai descer e vai chegar aqui, encontrar com aquilo que eu estou emanando também. Então, se você já faz um trabalho no plano físico, você se dedica, você está buscando, você entra em ressonância, você consegue fazer esse jogo de uma forma muito interessante. Muito além de você fazer para você e por você, né? Você também, né, quem já trabalha, quem tem a pretensão de trabalhar, de entender um pouco mais esse universo, de ser um terapeuta, né, nessa linha da terapia holística que eu defendo aqui, você vai ter muito mais ferramentas para resolver os abacaxis que surgem ali durante um atendimento. Ou você faz um atendimento, a pessoa vai embora, depois ela te manda um relato que aconteceu um monte de coisa, você fala, e agora? De repente, as ferramentas que você tem, você não consegue lidar com tudo aquilo. Então a apometria ela vem ampliar esse olhar aí, tá? Também da mesma forma como no módulo 1, no módulo 2, boa noite Marcinha, no módulo 1, no módulo 2 que a gente trabalha com as estruturas do mundo quântico, eu começo com a programação neurolinguística. Por quê? Porque a gente precisa entender, vou falar de novo como o Ian Corranin pede sempre, olha, trabalha a rede neural, trabalha a parte física, aquilo que vem de você, aquilo que vai partir de você para facilitar que você receba essas informações. Então a gente começa sempre falando um pouco de programação neurolinguística
E aqui na apometria eu vou defender a bandeira da espiritualidade tecnológica, né? Eu tô lendo aqui para seguir o roteiro, tá, gente? A espiritualidade tecnológica, onde a gente entra na questão da glândula pineal, dos chakras, dos corpos sutis, a gente entra na estrutura dos 12 raios também. Aqui é muito legal na apometria porque a gente fala de projeção astral. Nos outros módulos eu falo um pouquinho disso também, mas não é o foco, não é o objetivo lá. Aqui na apometria a gente precisa falar de projeção astral. Por quê? Muitas vezes à noite eu posso fazer um trabalho estando projetado com as informações que eu tenho aqui, porque nós já falamos disso aqui. Você leva as informações que você adquire aqui no plano físico, você desperta e conecta, você leva para o plano astral. Então a gente pode e consegue fazer isso, tá? De trabalhar a apometria com projeção astral, seja ajudando alguém, seja resgatando alguém, sendo um doador de energia, etc. Só que entra um outro lance, que durante o dia, quando você está fazendo um atendimento, quando alguém pede um socorro, quando alguém pede uma ajuda, você fala, caraca, como é que eu vou fazer para ajudar isso? A gente faz uma conexão com a projeção mental. Além da projeção astral, a gente vai entender um pouquinho da projeção mental, que é um assunto muito legal. Eu gosto muito e uso muito isso no meu dia a dia. Eu acho que é super interessante. A gente fala também sobre eteriatria, que é cuidar dos corpos sutis, né? Fazer esse trabalho lá no plano astral. Isso é muito legal. Outro ponto que a gente aborda aqui na apometria, a gente fala de projeção multidimensional. Além dessa projeção astral, que a gente vai para esse campo chamado campo astral que a gente está falando aqui, a gente vai também para uma outra estrutura, são outras dimensões. Como é que a gente faz isso? E aqui, gente, olha, eu vou ler mesmo porque é coisa pra caramba que a gente trabalha. A gente vai falar de mediunidade, obsessão, contratos, ressonância, formas, pensamento, elementais, umbral e suas infradimensões. Eu não falo desse assunto nos outros cursos, eu falo só aqui. A gente fala da barreira de frequência, a gente fala do centro de conexão e rastreamento cósmico. E aqui a gente faz eu não lembro os momentos, mas sempre a gente tem ali as conexões, a gente fala um assunto, a gente faz uma iniciação de acordo com a estrutura correlata no plano cósmico com a estrutura que a gente está acessando aqui com o conteúdo, para a gente ver quem pode já seguir a jornada ali. Isso é muito legal. Então eu lembro que a gente teve um momento muito importante na última turma que a gente fez online de apometria, quando a gente faz a conexão com o Shontor, quando a gente faz a conexão com a Sinarael, quando a gente refaz um momento com a chama trina, né? A gente vai desenrolando de novo esse momento de trazer uma conexão um pouco mais acirrada junto a essas equipes e essas estruturas. Então isso é muito legal, tá? Muito legal mesmo essa conexão. E aí como é que o pessoal fica, né? Olha, lá tem um, aqui tem outro que está nessa frequência, e se puder trabalhar, as equipes vão preparar você para que você trabalhe. Isso é muito legal, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui para eu falar para vocês. A gente fala um pouquinho também sobre cromoterapia mental, a questão da luz líquida, como é que a gente faz isso. Não sei se vocês já ouviram falar sobre luz líquida, tá? A gente fala disso lá também. A gente fala dos pulsos, como é que funciona o pulso magnético ou pulsos eletromagnéticos ou impulsoterapia, tá? Quais são os comandos de ativação, como é que a gente faz, para que serve isso aqui, o que está acontecendo nesse momento. A gente entra também, eu não lembro onde está aqui mais, mas eu lembrei, eu sei que tem. A gente fala de ectoplasma, essa questão do ectoplasma, como é que funciona isso. De repente eu não estou trabalhando, esse ectoplasma pode trazer para mim alguns prejuízos também. Como é que eu faço para fazer esse ajuste, como é que a gente equilibra isso, tá? Então tem isso também. O que mais? A gente fala de despolarização, a gente fala de cirurgia espiritual, por isso que eu lembrei do João de Deus, tá? A gente faz esse trabalho também. E não necessariamente, gente, a cirurgia espiritual precisa de alguém enfiando a faca em alguém, entendeu? Há casos e há casos, né? No nosso trabalho aqui a gente faz os encaminhamentos. Eu tive 2 ou 3 atendimentos recentemente que nós trabalhamos propostas cirúrgicas assim perfeitas, né? Tudo em desdobramento apométrico. É muito interessante isso e os resultados são maravilhosos, tá? A gente fala um pouquinho sobre as equipes médicas e espirituais. A gente fala também sobre os implantes e chips, tá? Onde eu posso mexer? Posso mexer? Não posso mexer? É legal isso? Não é legal? Como é que funciona isso? A gente fala disso também. A gente fala do encaminhamento das entidades obsessoras, dessas energias que zombam por aqui. E a gente tem aula prática, que depois o pessoal que está no curso eu libero o link
eu gravei como eu faço o atendimento, como é o Sérgio fazendo uma sessão, né, no atendimento lá na clínica presencial, e como eu faço também online, é a mesma linha de raciocínio, né? Então também tem direito para gente para utilizar, para aprender uma linha um pouco mais, para ficar um pouco mais fechado dentro daquilo que eu falo. Eu montei um roteiro e vou explicando esse roteiro para aqueles que quiserem iniciar a sua jornada com atendimento, para que possam também ter as suas experiências, tá? Como é online esse curso, na versão dele online, a gente não tem como fazer a parte prática, mas eu sempre estou dando suporte, as pessoas sempre me procuram, olha, aconteceu isso, como que eu devo proceder, e a gente vai seguindo junto aqui. Mas o curioso é que as perguntas que chegam não são perguntas de dúvida, de medo, de insegurança, são perguntas de eventos que aconteceram, as pessoas conseguiram lidar com aquilo e na verdade elas querem mais compartilhar do que tirar uma dúvida, se está certo ou se está errado. Por quê? Porque as próprias equipes que amparam e dão suporte para esse trabalho, elas vêm exatamente fazendo nessa movimentação. Tá, mas onde? Como que é essa movimentação? Gente, é no plano astral. Isso acontece à noite enquanto a gente está dormindo. Depois de um certo tempo, como é o meu caso hoje, durante o dia também acontece. Você desdobra, está trabalhando aqui e tem uma parte sua ou partes suas, né, trabalhando e desdobrando também em outras realidades, tá? E aí também aqui na apometria eu reúno todos os Merkabas que a gente tem por enquanto da harmonização quântica. Eu fiquei devendo aqui, deixa eu falar. Eu marquei o nome, a gente tem um outro Merkaba aqui, tem um mais novo que eu preciso desenhar ele agora. Chama-se Chronostark. Tá? É um Merkaba que vai ajudar a gente a desdobrar para outras realidades. Vai ser muito legal essa ferramenta também, mas eu preciso fazer, eu estou um pouco sem tempo. Então esses são os assuntos que a gente trabalha com apometria, tá, gente? Nosso curso de apometria eu gosto demais. Em novembro a gente vai fazer a apometria e a gente vai ter, eu quero ver se eu consigo fazer online e também presencial para quem quiser presencial. A gente faz o online, a gente faz em 2 semanas, segunda, terça e quarta. Na quinta a gente faz a meditação. Depois na próxima semana, segunda, terça e quarta, e na quinta a gente fecha com a meditação também. Pensando que são 2 horas por noite, tá? De 20 às 22 horas, de 8 às 10 da noite, tá? Então depois, se alguém tiver interesse, que está ouvindo aqui, é só entrar no site, tem lá um canal para fazer inscrição, tem mais detalhado tudo aquilo que a gente vai fazer. Mas um ponto legal que eu quero deixar registrado aqui também sobre a apometria são algumas considerações que a gente traz, eu trago na apostila e faço questão de refletir junto com o pessoal, junto com os alunos, que é o seguinte: a gente tem algumas coisas que nos aprisionam aqui, que a gente precisa limpar. Isso a gente pode fazer até mesmo sem o curso, por isso que eu quero falar aqui para vocês que estão ouvindo, refletirem, para aqueles que já sabem, retomem os assuntos, porque é super importante a gente ficar movimentando isso, né? O primeiro ponto é o quê? O karma é um holograma. Falaram pra gente que você tem um karma, que você, olha, isso aqui é meu karma, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que passar por isso, eu tenho... Gente, é mentira. Isso é um holograma. Quando você entra para esse trabalho que a gente faz aqui, que é uma das escolas, né? Tem outras escolas, mas a nossa proposta é que você entenda um pouco mais da realidade que a gente está vivendo, a forma como a gente está vivendo e experimentando as nuances do dia a dia. Então, algumas situações você consegue mudar. Por quê? Porque de repente você estava vibrando um padrão, achando que era um karma, que você tinha que passar por aquilo. Poxa vida, o marido e a mulher, eles vivem ali se detonando o tempo todo, um agredindo o outro o tempo todo, acaba até mesmo tendo agressão física, e aí, não, a gente tem que ficar junto porque é meu karma, eu tenho que fazer isso. Gente, é uma opção, não é um karma, tá? Então a gente entende que aquilo que falaram pra gente há muito tempo que é um karma, isso é mentira. Tá? Isso a gente debate um pouquinho sobre isso. Segundo, o livre-arbítrio é um holograma. Isso também não existe, nunca existiu. Haja visto que agora, nesse tempo que a gente está vivenciando, você não tem livre-arbítrio mesmo, né? Eu tô achando um barato essa questão da pandemia, da vacina, aquela coisa toda. Olha, se você não tomar vacina, eu não posso te mandar embora por conta disso, mas eu posso te impedir de trabalhar. Como é que faz isso? Né? Agora, por exemplo, sobre esse assunto ainda, a gente vê relatos de pessoas que, é só vocês procurarem, tem uns amigos que compartilham comigo, de pessoas que tomaram todas as doses, tudo certinho, fez do jeito que tem que fazer e estão lá passando de novo oh meu Jesus, pela Covid, né? Então,
você não tem livre-arbítrio, a coisa está posta e você segue. Então isso aqui é quebrar contrato, isso é quebrar, é sair da Matrix mesmo. Nós vamos começar uma série de postagens também agora no Instagram, eu acho que começa na sexta, não lembro mais, falando um pouco mais sobre a matriz e controle. Então o livre-arbítrio é um holograma. Isso tá, o que isso tem de prejuízo na minha vida? É que você fica achando que você tem direito, você está emanando uma energia que está indo para algum lugar e alguém está recebendo isso e você está sendo escravizado, só isso, achando que você domina, que você controla alguma coisa. A gente fala sobre isso. Nós falamos também sobre as verdades temporais, assim como um dia a apometria foi descoberta e começaram um trabalho e foi fantástico. Hoje nós estamos falando de uma outra forma, amanhã alguém vai falar de uma outra forma, e outras situações e outros momentos que foram verdade para nós, hoje já não são mais. Aquilo que já funcionou para nós em determinado momento, hoje não precisa mais. Não quer dizer que naquela época não foi importante para aquele momento, hoje não é mais. Então a gente trabalha esse conceito também. Outra questão importantíssima, a culpa ela foi imposta para aprisionar. Não tem culpa, tem responsabilidades, não tem culpa de nada. Né? Eu discuto bem isso. Às vezes algumas pessoas partem pelo caminho da regressão, querem buscar informações, querem saber quem foi, quem não foi. Gente, quando faz isso, ativa de novo lá aquela memória, aquela lembrança, aquele emaranhamento, ele começa a ser reativado e vai chegar para você aqui, se não souber fazer isso, tá? E geralmente o que vem é a sensação de culpa. Eu descubro que eu fiz isso, eu descubro que eu fiz aquilo, tá? Eu lido como com essa culpa? Então a palavra, a questão da culpa, o significado disso não existe. Isso também é um holograma. Isso foi posto para a gente ficar preso. Nossa, eu tenho que pagar alguma coisa para alguém porque eu estou devendo. Esse é um ponto que a gente fala também. E o medo, que é apenas um holograma. O medo não existe. Da sexta, vamos pensar da quinta 5.6 a frequência, mais ou menos para cima, a gente já não tem mais isso. Já superou isso. Mas por que chega até a 5.6? Porque está tão forte aqui que nós já vibramos a quarta dimensão, ok? Então a quinta dimensão ainda tem um pouquinho disso lá, tá? Porque o fato de uma pessoa estar super de boa não quer dizer que ela está livre desse holograma. Algumas questões ainda estão postas e a pessoa sente medo. Comum pra caramba. Pessoa super espiritualizada, né? Ela sente medo de desencarnar e deixar aqui a sua família, de deixar aqui os seus bens. Ela está super espiritualizada, trabalhando e tudo mais, mas quando fala de desencarnar, a pessoa tem, não, mas olha, aqui não é bem assim, tá? Então, o medo, ele é um holograma e ele também aprisiona, tá joia? E a gente fecha o assunto falando sobre espiritualidade e tecnologia. Esse ponto de debate. Tá? A gente entende, dentro da estrutura de harmonização quântica, que a espiritualidade, no fundo, no frigir dos ovos, é uma tecnologia. Se tudo é frequência, você acessa a sua família cósmica através de frequência. Frequência, para nós, a gente entende aqui como uma determinada tecnologia associada ao parâmetro digital, inclusive, entende? Então a gente conversa sobre tudo isso. E aí, no decorrer do curso, tudo aquilo que a gente vai fazendo no caminho, a gente vai fechando e conceituando um pouco mais esses pontos que a gente trouxe aqui, tá? Eu falo que a apometria, ele é um curso puxado, presencial, eu nem sei como é que a gente vai fazer, porque presencial a gente vai ter ali a oportunidade de trabalhar questões práticas também, e ali as dúvidas elas surgem, as pessoas perguntam mais, interagem mais, enfim. Sempre dizendo que são cursos para poucas pessoas, e né, deixo registrado, agora que eu vi a hora aqui, que esses trabalhos que a gente está fazendo aqui, gente, para quem tem medo, não venha. Para quem ainda está no holograma do medo, não venha. Venha se você tiver curiosidade e querer superar os paradigmas, tá? Querer mudar a sua rotina, querer ter mais recursos para você entender como é que funciona esse jogo que a gente está jogando aqui, como é que a mesa está posta, como é que as cartas estão aqui, tá? Por quê? Porque vai mexer, vai fazer um revestrez, aí, como diz um colega meu, e você vai precisar mudar algumas posturas, pensamentos, comportamentos, se você quiser realmente seguir essa jornada aqui. É o que acontece onde muitas pessoas vêm e acabam por não conseguir, por achar que era um romantismo, e não tem nada de romantismo aqui. Tá, eu deixo bem claro isso para depois não falar, você não me enganou, você me enganou, você não me avisou. Eu aviso sempre, mas as pessoas acham que eu estou blefando, né? E tem acompanhado muitas pessoas que investiram, quiseram, né? Investiram tempo, investiram dinheiro, mas infelizmente não deu. Por quê? Porque exige uma mudança de postura muito grande e isso leva tempo.
isso leva tempo. Então a decisão ela precisa ser colocada numa balança onde você entende tudo isso. Olha, eu quero fazer, eu vou me aventurar, eu quero começar a conhecer esse processo, eu quero entender um pouquinho, mas muito mais do que isso, eu vou respeitar o meu processo de quebra de contrato, de limpezas e tudo mais, para que eu possa seguir a minha jornada dentro de uma estrutura que promova, melhor dizendo, o mínimo de impacto possível no meu dia a dia, para que eu possa seguir a minha jornada, tá bom? Gente, obrigado por quem ficou aqui. João, boa noite. João Paulo chegou aqui também. Marcinha, amor, boa noite. Geórgia, quem mais tá aqui? A mãe, Juju Crema. Juju, que bom, hein? Gisiane, a Ruth, filho. Gente, obrigado por tudo, tá? Uma boa noite para vocês, a gente cumprindo aqui fielmente o nosso horário aqui, tá joia? Gratidão mais uma vez pela presença de vocês aqui. E amanhã nós temos a nossa meditação às 8 horas pelo nosso canal no YouTube, tá bom? No YouTube, tá joia? Um beijo no coração de todos vocês, paz, luz e harmonia. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês aqui. Tchau, tchau, gente!